Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $30.300. Bitcoin que continua preso sem conseguir romper as máximas do ano, num padrão de continuação da alta. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar esse padrão, te mostrando um pouco do que eu espero para as próximas horas e dias com análise técnica e análise de sentimento. Também quero falar um pouco sobre a mudança na expectativa da taxa de juros depois que os presidentes dos bancos centrais dos Estados Unidos, Powell, da Europa, do Japão, da Inglaterra, falaram agora há pouco numa entrevista. Bem-vindos a Investidor Moderno. Vamos lá, investidores, vamos começar aqui falando um pouco sobre o Bitcoin no 4 horas, né? Vamos falar um pouco sobre esse padrão da continuação, as zonas de resistência, as zonas de suporte. Também quero atualizar aqui a análise de sentimento para vocês que continua realmente muito positiva e continua apontando para cima, tá? Também vamos mostrar onde as instituições estão colocando as ordens delas, também temos boas notícias aqui. Mas antes de começar a fazer a análise, eu quero falar um pouco com vocês sobre o que aconteceu agora há pouco, né? A gente teve uma entrevista com os principais presidentes de bancos centrais do mundo e a gente realmente não viu grandes novidades, tá bom? Todo mundo continua comprometido a subir mais os juros, tirando o Banco do Japão, que não sobe nunca, né? Mas todo mundo continua comprometido, em especial a expectativa do mercado para uma alta na próxima reunião subiu ligeiramente, tá bom? Estava em 79%. A expectativa da alta no Fed, né, no Banco Central dos Estados Unidos, estava 79%, foi para 84%. Então, na teoria, isso não seria muito bom, mas o mercado não está muito aí para isso não, tá bom? A gente tem um S&P 500 dessa entrevista praticamente no 0 a 0, assim como o Bitcoin, né, começou aqui 10,5 a entrevista, está subindo um pouquinho o S&P, o próprio Bitcoin também está subindo um pouquinho desde que começou a entrevista, a gente estava ali nos 30.180, né? Então, não mudou muita coisa, sabe? Eu acho que o mercado já está precificando aí que a gente vai ter mais um aumento na taxa de juros na próxima reunião. A grande dúvida do mercado agora é se a gente vai ter esse aumento lá no dia 20 de setembro ou não. 20% do mercado está acreditando que a gente vai. Mais pessoas começaram a acreditar depois das falas do Powell, tá? Até por isso eu estou encarando o Bitcoin como bastante resiliente nessa situação. Afinal, os juros subirem, na teoria, é muito ruim para o Bitcoin para ativos de risco. Porém, mesmo quando as expectativas pioram, a gente vê um Bitcoin se mantendo acima dos $30.000. Né? Então, eu enxergo isso como algo muito positivo. Eu acho que a gente só está conseguindo se manter. Eu continuo acreditando que a maior probabilidade é romper para cima, porque a gente ainda vê muito pessimismo no mercado. Muitas pessoas elas estão clamando por uma recessão. Parece que nem é para comprar o Bitcoin mais barato. Parece que é para falar eu avisei no final das contas. E mesmo que a gente tenha uma correção, cara, a probabilidade dela já está no preço. Inclusive o Powell falou hoje que não vê como principal cenário a recessão. É claro que o Powell sempre fala besteira, mas o que eu quero mostrar é que não é uma coisa tão óbvia. E mesmo que aconteça, não é vai ter recessão, o Bitcoin vai dos 30 para os 20 no dia seguinte. Não é assim que funciona, caras. Muito menos o S&P, que continua formando máximas aqui, caras. A gente está em quase 4.400 pontos. Uma tendência clara de alta aqui. A Nasdaq está acima, de novo, dos 15 mil pontos. E as pessoas clamando por recessão. Caras, eu sinto muito. Já perderam o bonde. E agora, ou tem duas opções. Ou torce para cair, para falar eu avisei. Ou pensa numa estratégia que pode levar em conta que talvez não tenha essa recessão e que talvez os mercados continuem subindo. A gente está falando sobre isso desde o começo do ano, sobre relação risco-retorno. Não existe só risco. Não é só vai ter recessão, o mundo vai acabar. E também não é só vamos para a lua e foda-se o gerenciamento de risco. Não é isso. É um trade-off entre essas duas coisas. E enquanto clamarem por recessão e torcerem por recessão, vão fechar os olhos para o mais importante, que é o price action, é a tendência de todos os ativos aqui. Nasdaq, S&P 500, Ibovespa, IFIX, Europa, China, tudo em tendência de alta e as pessoas fechando os olhos para a tendência de alta porque querem uma recessão, né? Talvez nem acham que é o mais provável agora, só querem mesmo para falar eu avisei. Então isso é triste, mas isso ao mesmo tempo é muito bom, porque isso gera no mercado liquidez. Então, se não tivesse esse tanto de gente tentando adivinhar fundo nos 20, nos 15, nos 12, clamando por isso, a gente não teria liquidez para continuar subindo, né? Então, quando a gente pega a análise de sentimento, a gente vê que toda essa narrativa pífia
que a gente escutou durante todo o ano, ela gerou a tendência de alta no Bitcoin. Então repara que desde o nosso fundo ali nos 15 mil dólares, a turma está vendendo. Quem que está vendendo? Quem acredita em narrativa e quem não tem uma estratégia clara. Porque quando a gente forma um pivô numa tendência de alta, acima dos 19 mil dólares, a tendência é de alta. E você deve seguir a tendência. Você tentar adivinhar topo, ao meu ver, não é a melhor estratégia. Eu acho que o ano e mais de 100% de alta provam isso, tá bom? Então, julguem como algo positivo, caras. Quando todo mundo estiver concordando que a gente vai subir, aí é o momento que a gente vai colocar ainda mais dinheiro no bolso, porque talvez a gente tenha chegado no topo. Enquanto tem esses profetas de bola de cristal falando em 20, 12, 9, eu vi até 3K outro dia. Enquanto tem isso, a gente provavelmente vai continuar subindo para estopar e liquidar e para essa turma ficar ainda mais atrasada do bonde, beleza? Então tomem cuidado com isso, vamos continuar seguindo a nossa estratégia que está dando muito certo aí. Então beleza, então falando sobre o sentimento em si, a gente tem um long short ratio ainda muito baixo, próximo a 1, o que é muito positivo, tá bom? A gente subiu um pouquinho aqui nas últimas horas, mas a gente continuou com o open interest caindo, então para mim positivo. Tivemos mais grandes vendas a mercado nos últimos momentos. Então, o que parece que falta aqui realmente é uma confirmação um pouco maior do Bitcoin, rompendo aquelas zonas que a gente falou ontem, tá? Passar dos 30.800 para mim é um ótimo sinal, passou dos 31, confirmação que provavelmente a gente vai ver novas máximas em 32, 33, 34 ou além, né? Vai depender muito do price action quando chegar lá. Outra coisa que vocês sabem, a gente não deve tentar adivinhar um topo, seja ele nos 32, 33, 38, não é assim que você trabalha análise técnica. Você trabalha análise técnica analisando o que está acontecendo no momento, né? E a gente usa análise de sentimento, também só para ter maiores probabilidades de sucesso nessas regiões. Tranquilo? Então, muita atenção a isso. Suportes. A gente está lutando por o suporte dos 30 mil dólares, tá bom? Eu acho que perder esses 30 mil, 29.900 poderia ser negativo, mas mesmo assim, caras, para mim é oportunidade clara de compra nos 29. Vocês já estão pessimistas agora, imagina o que vai estar se a gente chegar nos 29, 28, o que para mim vai ser mais uma oportunidade de comprar, como a gente comprou na última queda até os 25 mil dólares e a turma ficou clamando por 12. Beleza? Então é isso, não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito. Para finalizar, deixa eu mostrar para vocês aqui um pouco das ordens, tá bom? Tem mais ordem de compra, então nesse momento eu vejo como extremamente positivo, próximo dos 30 até os 29.500, pode ser uma zona de acumulação para quem ainda não acumulou, tá bom? E a gente vai olhar para potenciais longs aqui nessa região, em especial nos 29.500 no Bitcoin, ou lá mais para baixo dos 29 e tal, que também tem ordem. Já de venda, cara, só tem na máxima, próximo dos 31.500 dólares. Então, situação positiva aqui no Bitcoin, mas a gente precisa demonstrar força passando dessas regiões chatas aqui. Eu acho que a primeira seria esses 30.500, mas os 30.800 me parece uma zona importante que a gente ainda não está conseguindo se manter acima. Beleza? Então é isso, um forte abraço. A gente se vê aí dependendo dessa volatilidade.